Parece que estou em direto. Bem-vindos, bem-vindas a este direto neste dia 10 Kawak. Olá a todos, já estão a começar a entrar. Bem-vindos, bem-vindas. Vai haver um pequeno ritual neste encontro. Se quiserem ter uma taça com água, até já vou colocar aqui a minha, e eu vou acender aqui uma vela, mas obviamente fazem-no apenas se sentirem. É uma live especial, porque é um tema muito especial, que é honrar os antepassados. Então eu vou acender esta velinha. Quem quiser pode me acompanhar. Então vou acender esta vela hoje, dia 10 Kawak do ciclo Maia Ok, pedindo permissão a Deus Pai, a Deus Mãe, a Pai Céu, a Mãe Terra, aos guardiães deste lugar onde estou neste momento. Às direções sagradas, norte, sul, este, oeste, aos elementos associados, vento, água, fogo e terra, para acender este fogo como testemunha do que é, como presença viva para este encontro. Ok. Já estão aqui a entrar, a acenar. Bem-vinda a todas. Então vamos fechar os olhos, vamos começar todas juntas, a respirar juntas. Parece que estão aqui apenas, talvez um homem, talvez. Então, bem-vindas e bem-vindos, mãos no ventre, vamos fechar os olhos, vamos respirar profundamente, procurar respirar, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Olá, querida Marta. Sentir o ventre a expandir na inspiração e a relaxar na expiração. Podemos na expiração suspirar um som, um Ra, como se libertássemos. Inspiramos e sentimos: estou aqui. E ao expirar, sentir: estou segura ou estou seguro. E vamos começar a conectar com as nossas raízes, imaginar as nossas raízes na nossa pelvis, as nossas pernas, os nossos pés, e essas raízes que se alongam em direção à terra. Honrar os nossos antepassados é honrar as nossas raízes, é conectar com a terra. Então respiramos para as raízes, respiramos para a terra. E vamos expirando, soltando, recordando que estamos aqui para morrer mais um pouco, morrer nas formas que já não nos servem, nas emoções que nos pesam, para criar espaço para uma nova semente poder germinar, espaço para o florescimento. Respirar, estar presente, ancorar a consciência mais e mais no corpo. Morrer a lembrar
o ventre. A terra guarda o que o coração já pode libertar. Respiramos mais uma vez profundamente. Então, quando sentirem, podem abrir os olhos, regressar a este momento. Primeiro gostaria de partilhar sobre este dia. Estamos no dia 10 Kawak, que é um dia portal. É um dia portal. Um portal, atenção, usa-se muito hoje em dia, não é? O termo portal está na moda. Eu quando uso o termo portal, não é no sentido de transcendermos esta realidade, entrarmos noutra dimensão, da expansão da consciência para outro nível. Portal, o que é um portal? No fundo, portal é uma transição. Portal é a oportunidade de nos permitirmos abrir à mudança. Não é uma mudança. Sim, poderá haver uma mudança de consciência, mudança de uma emoção que estava estagnada e que se libertou e que se moveu, de um padrão que é reconhecido. Portanto, há um movimento interno. E o portal é quando há condições, e neste caso é um portal de movimento emocional, porque 10 Kawak chama-nos a esse movimento de purificação emocional através da tempestade sagrada. As tempestades internas, as águas que vêm purificar, que vêm lavar, e nós nos permitimos entregar, render a esse movimento. Porque é assim que a emoção que outrora estava mais estagnada ou reprimida, ou aquilo que nós chamamos bloqueada, entra no fluxo da terra. E essa emoção então passa a ser uma ofrenda para a própria terra. O que é que isso significa? Que eu permito esse movimento interno dessas águas internas para que entrem no fluxo natural da vida e da terra. E isso significa que há movimento, algo que estava parado, estagnado, entra em movimento e passa então a ser uma ofrenda, porque já não é uma energia estagnada, é uma energia que está no fluxo natural. Então, sim, por isso é um portal no sentido em que há condições para nos rendermos a essa lavagem, não é? Esse banho de purificação. E o 10 é um tom que fala de manifestação concreta. Então é como se tivéssemos aqui condições para manifestar, concretizar essa mesma purificação emocional. E por isso então torna-se um portal, neste caso é uma energia coletiva, planetária, o 10 Kawak, todos estamos a viver essa energia, então torna-se um portal mais coletivo. E possivelmente vai haver uma emissão matricial depois do rito, que vamos fazer um rito simples, de honrar os antepassados. Essa emissão matricial, eu não sei como é que vai ser, mas possivelmente virá algo que vai atuar como chuva sagrada para purificação. Então, relativamente, porquê que eu lancei esta live? Estamos num momento do ano muito especial, porque nos evoca a transição, a morte, ou seja, somos todos chamados a olhar para onde, dentro de nós, algo
convida a morte, ou seja, algo deseja mudar. Porque a morte o que é que significa? Mudança. E aqui estou a falar da morte não apenas literal, obviamente, a morte metafórica, a morte simbólica. Ainda que, obviamente, não é por acaso que temos os finados, no México o Dia dos Mortos, de los Muertos. Então não é por acaso que também há a morte literal, ou seja, é um misto, porque tudo vai evocar em nós um luto que é esse convite de olharmos para o que quer se mover, quer sair, quer se libertar. Então é o luto de deixar ir, é o luto de ter que avançar para um território que nós não sabemos qual é. É um território desconhecido, por isso dá medo. É o avançar sem saber, porque é o invisível. E a morte apresenta-se não como ausência, mas sim a pausa. A morte é a pausa entre uma inspiração e uma expiração, a pausa que permite eu inspirar para sentir, para reconhecer o que está presente e ao mesmo tempo expirar para deixar ir e criar espaço para o novo. É a pausa que permite um movimento interno mesmo no invisível, mesmo quando tudo está escuro, não sabemos, não vemos, mas está lá uma semente potencial, uma semente que será algo. E para mim tem sido um período de muito convite, têm sido ciclos, estes últimos ciclos têm sido de um convite constante a confiar no corpo, a essa confiança mais e mais radical no corpo, o quanto o corpo sabe, o quanto o corpo carrega a sabedoria, a verdadeira, a real sabedoria, para que realmente eu possa ser casa e templo para o meu espírito. Também tenho vivido emoções, obviamente, emoções que se movem e o constante convite de não lutar contra o luto, porque essa é a nossa questão. Como humanos, resistimos a nos movermos nesta fase de transição, de deixar ir. E a morte simbólica faz parte daquilo que eu chamo a alquimia serpentina. Sim, eu tenho um projeto que se chama Alquimia Serpentina, mas mais do que isso, alquimia serpentina o que é que significa? É a transmutação através da força da serpente, não é? Então, estamos nesta fase do ano em que somos convidados a trazer essa sabedoria da serpente que larga a pele velha, que larga o que já não lhe serve, o que já não lhe nutre. A serpente, se não largar a sua pele, ela fica cega. Então largamos para regressar mais à nossa essência. Não deixamos de ser quem somos porque largamos peles. E esse é o nosso medo. É deixar algo com o qual nós nos identificávamos. E por isso é que dói. Identificávamos muito e por isso custa muito largar as peles. Mas quando nós sabemos, é algo matricial, eu sei que largar aquela pele permite-me regressar mais à minha essência, então há mais confiança e por isso há menos medo de entrar nesse processo tão vulnerável da serpente, que é largar a pele. É doloroso, como qualquer transição é dolorosa, qualquer luto é doloroso.
E podemos estar aqui a ser convidados a lutos de algo já antigo, de algo muito antigo, que ainda não foi possível, ainda não se criou um espaço sagrado para ser sentido, para reconhecer as emoções, a tristeza, para deixar vir a amargura, a saudade e todas essas memórias que fazem o quê? A memória, qual é a qualidade da memória? É permitir, a memória é um trampolim para trazer a emoção à superfície, aquela emoção que eu ainda não ousei sentir, não ousei reconhecer. Então, através das memórias, poder trazer essas emoções para serem finalmente sentidas, e de lutos que podem estar lá atrás, muito do nosso passado. Então é essa serpente, não é? É um momento do ano que nos convida a essa serpente telúrica. É uma serpente telúrica, não estou aqui a falar de Kundalini, subir, não. Também existe essa. Aqui eu estou a falar de uma serpente mais telúrica, mais terra, aquela serpente que também hiberna, que também regressa ao seu casulo, ao seu ventre, para se recolher, porque o largar de pele é extremamente vulnerável, é doloroso, é uma transição. E o que é que significa transição? É um limiar, é uma fronteira entre um antes e um depois. É aquele momento que eu não sei bem o que sou agora, nem o que vou ser depois. Não é? Essa sensação. E por isso traz extremo desconforto. Então a morte é essa confiança na terra, e por isso morte é ventre. Morte é a terra a respirar. Morte é confiar que há um movimento mesmo onde nós não vemos, mesmo no desconhecido, mesmo no invisível. E que esse movimento é o princípio da vida. Portanto, a própria morte contém como essência a vida. Mas também, obviamente, que existe a morte literal. E eu, pessoalmente, tive várias mortes este ano. Tive mortes literais. Tive 2 tias. Uma mais velha e recentemente, sim, é relativamente recente ainda, uma bastante mais nova. Pouco mais nova que eu. E ambas trouxeram-me algo que eu não estava à espera. Foram ambas uma iniciação para mim. Todas as mortes são, não é? Todas, literais, não literais, são como iniciações. Mas estas 2 mortes trouxeram-me algo inesperado para mim, no meu caminho pessoal. Porque além de todo o processo de luto como a morte traz, elas trouxeram-me algo, cada uma à sua maneira. A mais velha foi quando se abriu o campo da África. Portanto, a mais velha trouxe-me a oportunidade de conectar mais com as minhas raízes. E foi a partir daí que eu comecei a receber nos sonhos o campo da África, o chamado da África, e foi quando realmente eu iniciei o caminho de escuta e de emissão matricial, que eu tenho falado, a voz matricial. Foi essa tia, a partir do momento que ela faleceu. Depois, esta tia, que era bastante mais nova, ela trouxe-me também aqui algo que eu não estava à espera. Ela ajudou-me a recordar um dom que estava adormecido dentro de mim, e tem a ver com a morte. Tem a ver com o dom de acompanhar
a morte, o mistério da morte, ou seja, ser guardiã do limiar. E todo o processo de desencarne, para mim, foi um recordar através de sonhos, muitos através de sonhos. Os sonhos são realmente, para mim, mensageiros de muita informação que vem do meu inconsciente e há transmissões mesmo. Mas não só, eu já estava no caminho de emissão matricial, então as próprias emissões matriciais também me traziam informação, mas em especial os sonhos, porque os sonhos foram mensagens tão diretas, os sonhos normalmente vêm numa linguagem simbólica, mas aqueles sonhos, em especial eu vou partilhar aqui um sonho, era um sonho só simbólico, porque era uma vela num compartimento e essa vela estava acesa e esse compartimento estava escuro e a vela, podíamos imaginar que a luz daquela vela podia iluminar toda aquela sala e tipo um holofote, mas não. Essa vela tinha uma luz suave, era tipo uma luminosidade que não feria. E por isso eu conseguia ter percepção no sonho da envolvente escura, da escuridão envolvente. E a chama começava a derreter a vela, e a vela era uma vela longa, tipo de cera de abelha, e começava lentamente a reduzir. E gradualmente a chama começava a ter menos luz, mas tudo muito gradual. Era como que algo extremamente natural. E de repente acaba e fica então completamente escuro. E com isto vinha mensagens, no próprio sonho vinha mensagens. E as mensagens eram o quanto nós não sabemos acompanhar a morte. O quanto queremos trazer luz à pessoa, quando a pessoa precisa de um equilíbrio entre a sua própria luz e a escuridão. A escuridão não é má, ela é necessária. E isto foi assim porque recordei muitos ensinamentos que eu já tinha tido quando era mais nova, quando estive na tradição tibetana. Foi como que, uau, agora recordo-me novamente todos estes ensinamentos de acompanhar a morte. Mas era muito mais do que isso, era como que a confirmação de que esses ensinamentos estavam incompletos, de que algo faltava. E o quanto nós, muitas vezes, e quando digo acompanhar a morte, pode ser, não precisamos de ter nenhum título, ok? Guardiã do limiar não é um título, é um reconhecimento, ok? Do que é que somos, das minhas habilidades, dos dons. E então pode ser um familiar, pode ser um amigo. É quantas vezes nós empurramos ou prendemos. Quantas vezes nós não sustemos. E suster pode ser a coisa mais simples, mas é o ouro, é a oportunidade de criar um campo aberto, estável, que possa respirar, onde há presença. É como uma anciã que vela sem julgar. Então eu fui descobrindo isso, foi um processo de desencarne bastante doloroso. E iam-me aparecendo as mensagens e, em conclusão, eu não vou aqui entrar em pormenores, talvez um dia entre, mas o que eu aprendi foi que suster com amor exige muita compaixão. A compaixão suficiente para não me perder na dor. A compaixão suficiente para entre mundos não me fragmentar. Porque há um momento em que estamos a suster
um lugar que é entre mundos, é um lugar de fronteira. E eu pude vivenciar isso, todo o desencarna e mesmo pós-desencarna, e descobri, não é? Descobri que é um dom que se cultiva e que não tem a ver apenas com a morte literal, mas qualquer processo, um processo de cura, um processo de mover emoções, ou seja, a capacidade de suster campos de transição, sejam estes quais forem, em que âmbitos forem. Pode ser num âmbito de terapia, pode ser num âmbito mesmo de morte, pode ser num nascimento. São todos momentos de transição. O que é que são momentos de transição? Momentos de mudança. O quanto é difícil para nós estarmos presentes na dor, no desconhecido, no desconforto, no que ainda não se sabe e não se vê. E isso é ser guardiã do limiar. E é algo que eu estou a reconhecer. É um caminho. Ok? É um caminho. E é um caminho que todos nós podemos trilhar. E se estão aqui é porque sentem que querem ser esses guardiãs. De nós mesmos, das nossas próprias dores, dos nossos próprios lutos. Porque todos temos mortes. Todos os dias. Mas obviamente que há momentos da nossa vida que somos convidados a grandes mortes, a grandes transições. E de que forma estamos presentes e sustemos um campo em que sentimos segurança. Doloroso vai ser sempre. E o requisito é de que forma eu estou presente no corpo. De que forma eu não transcendo. De que forma eu não me dissocio, mesmo no meio da dor. E esta é, de facto, a mensagem de Kawak, não é? Kawak é isso. É, mesmo no meio da tempestade, como me mantenho no centro. E certamente vamos perder muitas vezes. Mas é esta aprendizagem. Confiança matricial, confiança no corpo. Trazer mais e mais segurança ao corpo, que há sabedoria neste corpo. Porque se queremos aprender sobre a morte, temos que encarnar. Temos que encarnar. Talvez das lições mais difíceis aqui do ser humano. Às vezes questiono-me porquê? Porquê é que estamos aqui? Nesta experiência em que somos seres divinos, multidimensionais, mas aqui neste corpo humano. E não estaremos a aprender a permanecer no corpo, a estar presente quando a vontade é fugir. Quando a vontade é fugir. Então, eu aprendi ao longo da minha vida, mas nos últimos tempos tenho aprendido bastante a honrar a morte, a aprender com a morte, a honrar a morte como uma pausa fértil, uma pausa que respira com amor, a honrar com amor, porque só assim é que é possível suster, estar presente e respirar nesse momento de dor. Porque não é negar a dor, não é negar a emoção, não é negar a tristeza. E é aí que se torna difícil. É aí que a vontade é de fugir. E porque às vezes parece que quando começamos a falar, não é?
o que realmente é a morte no seu sentido mais absoluto e como viver a morte, aparentemente pode parecer que estamos a ser mais frios, vem sempre as questões do desapego, não é? Desapega-te. Mas não, é como, o mais difícil é como estar verdadeiramente conectado, como é que estar a sentir e mesmo assim não me perder, e mesmo assim estar presente, e mesmo assim não me dissociar, não fugir. E isso é obviamente uma aprendizagem. Estamos aqui todos juntos nessa aprendizagem, nesse caminho humano, um caminho que é sagrado. Porque podemos trazer a nossa consciência aqui e agora, e isso significa ao corpo. E tornar a morte sagrada, porque reconhecemos que o corpo é sagrado. Então, com isto, gostaria de introduzir aqui um pequeno rito. Não sei se têm água, uma taça com água. Não é necessário terem uma vela acesa, eu tenho aqui uma. Mas a taça seria interessante. Se não tiverem uma taça com água, se tiverem um copo com água, também serve. E depois haverá uma pequenina emissão matricial. Então vamos fechar os olhos. Vamos respirar. Suspirar. Vamos respirar com todos aqueles que vieram antes de mim, antes de ti. E eles agora respiram aqui comigo e contigo, respiram connosco. E é através do nosso corpo que eles respiram. Vamos honrar as suas dores, as suas escolhas, as suas travessias, sem negar nada, sem querer corrigir, sem querer solucionar. É apenas acolher, é apenas reconhecer, é apenas abrir os braços e respirar, estar presente. Podemos trazer as mãos ao ventre, respirar pelo ventre. E vamos procurar sentir o que ainda dói, sentir o que ainda está preso, sentir por vezes a saudade, deixar vir essas memórias que trazem a emoção. Sentir, não com peso, não com culpa, mas como raiz que nos ancora à terra, ao corpo. E vamos começar a imaginar a água a cair sobre nós. A água como uma tempestade sagrada que nos atravessa e que vai lavando, purificando o que nós não sabemos nomear, o que não tem nome, e lava, purifica em direção à terra, ajudando-nos a ancorar ainda mais, permitindo que entre no fluxo natural da vida. E entregamos a essas águas as nossas resistências. E procuramos receber da água, dessa chuva sagrada, essa força que nos permite continuar, a força que nos permite fluir como a água, não resistir, render, ou seja, confiar. E tal como quando estamos por baixo de um chuveiro e começamos a relaxar,
Agora vamos começar a relaxar, porque confiamos, porque nos sentimos seguras. Então finalmente começamos a relaxar, e relaxar é um ato sagrado. É quando relaxamos que verdadeiramente nos permitimos ser guiadas, acompanhadas, sustidas, acolhidas, abraçadas. É quando finalmente sentimos que não estamos sozinhas. É quando finalmente sentimos o acolhimento da terra como uma grande mãe. É quando finalmente passamos a confiar neste corpo. Continuamos a respirar, a mover, a sentir essas águas a fluírem. E neste momento podemos murmurar o nome de alguém. Pode ser algum antepassado. Pode ser nomear algo que esteja a convidar esse movimento. Algo que deseje ir, sair, ser libertado. Então, o que vier, reconhecemos e dizemos, murmuramos, como em voz baixa ou voz sussurrada. E vamos deixar que o silêncio acolha o nome, esse nome, o nome de cada um, podem ser vários nomes. Deixá-los vir. Se alguma lágrima escorrer, é essa chuva, é essa cascata que nos lava. Permitir que venha e que seja sussurrado, soprado. E vamos mesmo soprar na água. Então, se quiserem, seguram na vossa taça de água e vão soprar. Soprar para a água esses nomes, essas memórias, essas emoções, como quem entregamos à terra, devolvemos à terra o que lhe pertence. Ou seja, permitimos que entre no fluxo natural da vida. Não é perda. A morte não é perda. É movimento. Mesmo no invisível. Mesmo na escuridão. Respiramos. Sentimos. Podemos continuar a visualizar essas águas a moverem-se, a permitir que elas movam qualquer emoção mais estagnada. Procurar não ficar na história, na narrativa, regressar ao corpo, a estar presente. O que é que sinto? Onde sinto? Qual a sensação? E respirar para esse lugar. Poderei perder-me e volto outra vez. Onde está a sensação? O que sinto? Onde sinto? É uma emoção. Como sinto essa emoção? E não me perder na narrativa. A memória vem como portal, não como morada. A memória vem como uma porta, como um trampolim para o corpo. Então, regressar ao corpo. Muitas vezes vamos nos perder, regressamos novamente, estamos aqui a recordar o que já sabemos. E honramos os que foram, honramos os que ficam. Honramos a linhagem que vive em cada um de nós. E tudo o que não pode florescer neste momento pode repousar no ventre da terra,
com ternura, sem pressa, sem peso. E permitir-me, render-me a essa chuva é uma bênção. É uma chuva de bênçãos, uma chuva. Podemos mesmo até esticar os braços e sentir, mimetizar com as nossas mãos essa cascata, essa chuva que nos corre e faz mover essas emoções em direção à terra, porque tudo regressa ao ventre, porque é do ventre que tudo renasce, é da terra que pode florescer, é da terra que pode crescer e ascender. E agora, simbolicamente, podemos tocar com as pontas dos dedos na água e podemos salpicar para o chão, como quem devolve à terra, para que a terra possa transformar em humus, em seiva, porque é assim que temos fertilizante para o florescimento. É simbólico, mas representa muito. Representa este entendimento do que é que significa a vida e a morte, a vida e o renascimento, este constante movimento e esta confiança na terra, no corpo, para que sim, nos possamos tornar um templo sagrado, onde o Espírito habita. Vamos trazer uma mão, ou as duas no coração, agora ambas no coração, sentir o peito, suspirar, quantas vezes forem necessárias, como se estivéssemos mesmo a criar espaço interno. O que antes era dor, agora é seiva. O que antes era amargura, agora é mel. Podemos mesmo visualizar mel no nosso peito. O que era amargo, agora é doce. O que era luto, agora é raiz, é ventre, para poder florescer no tempo e no ritmo da terra. Não quando a mente quer, mas no tempo da terra. Tem sido um grande ensinamento para mim. Ok, podem permanecer em silêncio, se ainda cá estão, porque eu vou entrar em emissão matricial, não sei o que é que virá. Então abrimos aqui um campo de escuta matricial em harmonia com a terra e com o céu, sustentado pela mais pura coerência e a integridade dos nossos corações. O que quer que venha é coerente. Sintam, poderá ser algo expansivo, mas pode também ir a lugares cristalizados de dor, de incômodo. É respirar, é estar presente. Pode ser apenas silêncio matricial. Tudo é bem-vindo. Sakana mamaye. Oh, sha 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 sha. Oh mama makanakaya. Oh mama 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 mama. Oh mama 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 mama. Sakara mama maye trata na 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 na. Sekaramakaya. Sekaramakaya.
Utramakaye, Utramakaye, Nukramakaya, Samakaramaya, Samakramaye, Samaye, Samaye, Kunakamamaya, Samaye, Samaye, Kanakamama, Kamakaya, Samaye, Samaye, Kunakaya kunama, Sukamaya kunaye, Kumama okamaya, Kumama kunamaye, Kunama kamaya, Sakra kunamaye, Oh mama kunamaya, oh mama kunamaye, Sakra kanama kanukaya mamaya, oh kamaye sukama kunamaye, oh mama kanamamaya, oh mama sakra kunamaye, Kunama kana kanu kanamase, Sukramakaya kunakanakaye, Okramamaya, Okramamaya, Kunaya sukramaye kulamaka kunakaya, Okramamaye sukamaya, Okranamaye kunamaya, Okamama kanamamaya sukramaye kuna, Kruna maya, Ukayama sukaya, Ukilimakaya, Ukanakaya sukraye, Mukaya, mu, Podemos respirar profundamente. Podemos trazer as mãos em concha sobre a face, como que a respirar o eco das frequências que foram emitidas. Não é para entender, não é para analisar, é para sentir e reconhecer. Trazemos as mãos ao peito, honramos tudo o que foi expressado, tudo o que se moveu e tudo o que ficou em silêncio. Que a coerência permaneça no corpo e no campo. E se quisermos, podemos soprar para o chão, como quem assenta e sela e devolve à terra o que precisa ser guardado. Neste ato de profunda devoção, respeito pela terra, pelo corpo, por estarmos aqui encarnados. E por isso é honrar também o espírito, e por isso é honrar o coração, mas é um coração que confia, é um coração encarnado. E essa tem sido a mensagem mais essência. A mensagem essência destes últimos tempos que eu venho transmitir, e eu creio que todo o meu caminho foi para chegar a este momento, a esta linha de tempo
em que realmente aprendo a ser raiz, é um caminho, aprendo a confiar no corpo e aprendo a ser um canal com raiz para forças que vêm da Terra, que também são estelares. Tenho recebido ultimamente muitas forças estelares, muita naquilo que chamamos linguagem de luz, mais estelar, mas só muito depois de os tempos estão muito acelerados, foram poucos meses, mas só depois de trabalho profundo com raiz, de trabalho profundo com forças telúricas, para que eu permaneça no corpo, para que o que venha seja coerente e não nos fragmente. Eu não sei se alguém quer trazer aqui alguma questão, estamos mesmo a terminar. Transmiti tudo o que desejava. No próximo dia 29 de novembro vai haver uma sessão de alquimia serpentina em que o tema é morrer para florescer, onde haverá um ritual, um rito profundo para lutos, para o luto, e vai ser dentro do formato das sessões de alquimia serpentina, ou seja, ancorar, vão haver áudios que os participantes podem fazer download, portanto, ancoramento, rito, emissão matricial e integração. Será mais ou menos essa a estrutura e sem dúvida que a serpente vai estar, e não só a nível simbólico, ok? A força da serpente tem-me visitado com muita regularidade. A serpente que vem para mover, que vem para transmutar. E não só aquela serpente que quer, ok? Saltar de dimensão. Sim, essa serpente que eu já falei aqui hoje. Ok, Helena. Alguém quer trazer alguma partilha ou alguma questão? Estamos nos minutos finais. Quem quiser saber mais do meu trabalho, ultimamente tenho mudado bastante o lugar de onde transmito, porque eu tem sido como a serpente, tenho estado em profundas transmutações. Como partilhei aqui hoje, sem dúvida que 2 catalisadores foram as mortes literais das minhas 2 tias. Quem quiser saber mais sobre o que é a escuta e a voz matricial, tenho seminários no YouTube. Sim, estou-me a abrir mais e mais, não é fácil para mim. Há vergonha, no início era muita vergonha, agora medo também, medo de me acharem maluca, de ser rejeitada. Ainda não é algo habitual, até porque estamos numa fase planetária de grande desenraizamento, em que o mundo espiritual sim está a expandir, não é? Está também a entrar na moda, mas ainda muito focado na transcendência, e vai demorar, eu creio que ainda umas gerações, até realmente entendermos que nós, seres humanos, estamos aqui com uma função muito especial aqui na Terra, e não é para fugir. É para realmente sentirmos seguros aqui, neste corpo e neste plano, para que realmente os nossos atos, as nossas palavras e, acima de tudo, a nossa presença seja coerente. E vai chegar a um momento planetário que, mais importante do quanto eu sei,
do quanto conhecimento eu acumulei, ou do que eu digo, ou do que eu faço. Mais importante que tudo isso é de que forma eu estou presente. E essa presença sente-se e transforma. E nesse momento estaremos noutra fase planetária. E não precisamos de ir à 5ª dimensão nem à 6ª dimensão. A Marta está aqui a partilhar, houve uma nova significação da minha energia guardiã Kimi, relacionada com o significado guardiã do limiar. Tem sido todo um processo também, Marta, para eu reconhecer isso, o que significa guardiã do limiar. Eu não trago como essência de vida, mas é a minha energia masculina, Kimi. Ou seja, é a energia que eu trago ao mundo, é a energia é aquela com que eu me relaciono com o mundo. Tem sido uma grande aprendizagem. Trago um 9, não sei se te recordas, trago um 9. Ou seja, é duplamente Kimi, é sair da mente, é sair do controlo, é realmente aprender a viver ao ritmo da Terra, ao ritmo do corpo. E isso é tão difícil. Grata a todos e a todas. Eu vou disponibilizar este vídeo no YouTube, como é habitual, e eu espero podermos todos transitar este período. Estou aqui a ler a Marta, lembrei-me muito da partida do meu sobrinho, em que tive o privilégio de estar presente, um dos momentos mais importantes da minha vida, de grande dor, mas também de grande beleza. Sim, quando conseguimos chegar ao momento em que reconhecemos a beleza, mesmo no meio da dor, é quando realmente há coerência, não é? É quando realmente estamos lá. Teria aqui horas para partilhar. Aliás, é algo que eu sinto que um dia irei, não sei quando, mas irei, sem dúvida, lançar um curso. Sempre senti isso. Um curso sobre a morte, um curso como lidar com a morte, como sermos guardiãs do limiar, nesse sentido que não é um título, é algo que se cultiva dentro. Para tudo dentro de nós, para todas as mudanças na nossa vida, mas também para acompanhar as mudanças externas, para acompanhar quem está também nesse limiar, nessa transição. E tanto haveria para dizer. Queridas, fiquem bem neste momento de transição, neste momento do ano tão especial, não é? Que as noites são tão longas, os dias são tão curtos e nós queremos contrariar isso. O quanto podemos sentir mais nessa necessidade de recolher, de estar connosco, de silêncio, mas a vida não para e as solicitações não param e às vezes queremos resistir aos convites naturais. Mas estamos aqui todas a suster-nos umas às outras e a aprender umas com as outras. E sim, Helena, seriam horas e horas. Grata a todas. Fiquem bem. Um abraço eterno.